Nós estamos no 17º dia após a descoberta de BSE atípica lá no Pará, que ocorreu em um bovino, um macho de aproximadamente 9 anos, né? Como temos discutido e informado bastante aí, todos os órgãos de imprensa cobrindo o acontecimento, né? Eu queria reforçar aqui que já foi dado todos os passos, né? O laboratório confirmou que o caso é atípico, e a Organização Mundial de Saúde Animal já manteve o status brasileiro para a doença, né, como risco insignificante, só não é zero porque zero não existe em biologia, né, mas é o melhor status quanto à doença, e no documento a Organização Mundial de Saúde Animal reforça que o Brasil nunca registrou um caso clássico, quer dizer, o Brasil nunca teve o mal da vaca louca, né, infelizmente a gente tem associado aí o caso atípico, né, que é o que aconteceu no Brasil, que é uma doença que incide uma baixa parte dos bovinos, né, uma incidência muito baixa, mas acontece com aquele risco de uma doença que pode ser, que é a mesma doença, mas ela é ocasionada de outra forma e ela pode ser transmitida. Isso não aconteceu no Brasil nenhuma vez, né, e não aconteceu agora. Muita gente me criticou, né, perguntou por que eu não fui tão crítico, por que eu não fui tão reativo ao protocolo que nós temos com a China. Segundo o protocolo, a hora que ocorre uma doença dessa, ou um caso desse, né, a gente tem que avisar, né, os chineses e autoembargar as exportações, até que o desfecho todo seja cumprido. Né, o que tem de ruim nesse protocolo? Primeiro, que a gente acaba criando um carnaval onde não tem. Né? Então, muita gente aí receosa, com medo, né? Nós vimos vários veículos de imprensa discutindo sobre o risco, gente confundindo as coisas, né? Então leva um pouco de pânico à população, sendo que é um problema natural que poderia simplesmente ser resolvido ali na fazenda. Não houve risco nenhum e não tem necessidade nenhuma de fazer esse barulho todo. Então o protocolo, ele já traz uma parte negativa que é essa, né? A gente dá publicidade a um problema que não existe, mas enfim, né? Faz parte aí do protocolo que nós acordamos. Outra crítica que se faz ao protocolo lá atrás, feito lá em 2015, é que deixa na mão dos chineses, quer dizer, o Brasil mesmo se autoembarga e os chineses ficam para decidir se voltam ou não. É verdade, né? Não é um acordo comum, outros países têm outros tipos de acordo, principalmente em relação a essa doença, né? Mas aí eu confesso, talvez seja até uma parte de desconhecimento, né? Eu não conheço, não sou especialista em relações internacionais, em negociações, nós temos muita gente boa aqui no Brasil, os próprios frigoríficos, a BIEC, nós temos lá o Marco Janck no INSP, que tem uma tradição de trabalhar com essas negociações, né? Eles sim, eu acho que poderiam ajudar, né? Mas aqui eu vou dar uma impressão que eu tenho. Né? Independente de protocolo que nós temos ou não, os chineses, se eles resolverem que vão parar de comprar, se vão pressionar ou não, eles pressionam. Né? Então, na minha ótica, o protocolo nos ajuda a evitar embarcar carne, né, e deixar que essa carne esteja no mar ou chegando lá na China a hora que eles decidirem que vão embargar as nossas exportações por algum caso desse. Então, eu acredito que a gente tenha como evitar um prejuízo maior. Posso estar errado? Claro, né? Claro que posso, é uma percepção. Isso é um assunto, na minha opinião, que tem que ser discutido. Já que nós vamos discutir uma mudança no protocolo, né, nós temos que tentar preservar alguns pontos que talvez sejam positivos e tirar os pontos negativos. Acho que faz parte da evolução. Né? Eu vi muita gente criticando como uma medida que não deveria ter sido feito lá em 2015. Bom, vamos voltar lá para 2015, né? E não estou defendendo o acordo, mas eu acho que a gente tem que entender o contexto, né? Em 2015, a gente estava perdendo 10% de nossas exportações mundiais de carne bovina. A gente tinha exportado 2 milhões de toneladas de equivalente carcaça em 2014 e exportar em 2015 1,8 milhão de toneladas de equivalente carcaça. A China, em 2014, representou quase nada. Nós exportamos 150 toneladas de carne bovina para a China. Claro que tem Hong Kong, né? Mas vamos falar só da China aqui. E então, 0, alguma coisa era o que a China representava das exportações de carne brasileira. Em 2015,
né? Esse ano que o Brasil perde exportações, né? Perde aí quase 200 mil toneladas de embarque de carne, a China passou já a comprar 122 mil toneladas do Brasil. Então, entre 2014 e 2015 teve um aumento substancial, né? O Brasil passou de quase nada a exportar 120 mil toneladas para a China, né? E a China naquele ano representou 6% das exportações brasileiras. Só para a gente ter noção dessa quantidade, né? Hoje, 2022, né, ano fechado, a China representou 53% do que o Brasil exportou. Então, o momento de 2015 é muito diferente do momento de hoje. Então, isso reforça duas coisas que eu acho importante a gente levar para esse debate, para a gente colocar em discussão. Primeiro, né, qual foi o contexto daquilo que foi negociado em 2015? Quais foram as vantagens? Por que aquilo foi negociado daquela forma? E o que nós ganhamos de bom nesse momento? Segundo, nós estamos hoje numa relação muito diferente com a China. Então, entre o que nós exportamos para lá e o que nós exportamos em 2015, hoje nós exportamos 13 vezes mais carne bovina para a China. Então, é evidente que está no momento da gente amadurecer, né, rediscutir sim esse protocolo, mas de uma forma pragmática, preservando o que tem de bom nele, né, e tirando o que tem de ruim, o que tem de negativo. Essa questão de fazer um carnaval em cima de uma doença que não tem problema, né, evidentemente é um ponto negativo, é um ponto a ser discutido e tirado aí do processo, né, mas aí vamos deixar para que os especialistas, para que as indústrias, para que a ABIEC, né, o Ministério da Agricultura e Pecuária, para que todas essas reuniões, né, de profissionais especializados que estudam o assunto definem e negociem lá com os chineses, né? Mas é por essa razão que eu sempre tive um pouco de cautela antes de criticar, né, por criticar o protocolo que nós temos com os chineses.